Olá, muito bom dia, você ouvinte da Rádio Assembleia do Maranhão, é a 96.9 FM entrando em conexão a partir de agora com a Rádio Senado. Nosso bom dia também especial a todos os internautas que nos acompanham através das plataformas digitais. Tem muita gente boa aí pelo Maranhão inteiro, hein? Através do YouTube, TV Assembleia do Maranhão. Nosso bom dia também a você que nos acompanha pela TV Assembleia, canal digital 9.2. Sextou, hein? Com gostinho de carnaval. Sexta-feira, dia 13 de fevereiro de 2026. Tô aqui, ao vivo com você, Ronald Segundo, no Diário da Manhã, trazendo todas as informações sobre os trabalhos no Parlamento Maranhense. Mas hoje é um Diário da Manhã especial, viu, gente? É um Diário da Manhã voltado para o período de carnaval e para brincadeira com responsabilidade, com seriedade, com respeito, principalmente às mulheres. É por isso que nós estamos tendo a alegria, a satisfação de receber aqui, gente, a doutora Selma Regina, promotora de justiça especializada na defesa à mulher, para a gente falar sobre a importância, né, do respeito às mulheres, a importância do combate à violência contra a mulher. E para quem não conhece a doutora Selma, olha, ela tem um trabalho muito interessante por meio das redes sociais que a gente vai falar aqui ao longo do nosso programa. Doutora Selma, antes de tudo, muito bom dia, senhora. Obrigado por estar aqui com a gente nesta sexta-feira. Bom dia. É um prazer o convite recebido, aceitar o convite de vocês, e o Ministério Público está sempre à disposição. Então, obrigado, nós que agradecemos. Doutora Selma, eu vou entrar aqui já nessa conexão com o período de carnaval, falando sobre o combate à violência contra a mulher, mas principalmente aquele tipo de violência que está relacionado ao assédio sexual. No período de carnaval a gente sabe que existem excessos, muita gente brincando e muitas vezes confundindo as coisas, né? Esse período, naturalmente, é um período em que você observa um comportamento diferente, uma incidência maior desse tipo de caso, a senhora? Sim, tem muitas pessoas que vão para o carnaval não para brincar e se divertir, mas sim para assediar. E isso é um alerta que a Polícia Militar está presente nos circuitos e falar do crime de importunação sexual. Sim. E de assédio. Então, nada daquela mão boba, passar a mão, beijo à força, puxar para dançar. Tudo quando a mulher disser não, a partir daí vira assédio, vira importunação sexual. Então, o homem tem que respeitar o que a mulher disser. É diferente de uma paquera, quando tem uma retribuição. Sim. É diferente. Agora, quando a mulher diz não, não adianta insistir. Não adianta dizer porque eu estou bêbado, porque carnaval, ninguém é de ninguém. Isso acabou com essa nova legislação que protege a mulher. A senhora toca num ponto muito importante, porque muitas vezes na rodada de homens, os homens tendem a confundir a coisa, dizer assim, não, mas o que é o assédio? Né? Eu não posso paquerar, né, dar em cima de uma mulher, convidar ela para sair. O limite é justamente esse, é a negativa da mulher, né? Que precisa ser, isso é preciso que a sociedade entenda, não é isso, doutora? Exatamente. Se ela aceitar, tranquilo. Se ela não aceitar, precisa respeitar a vontade dela, sob pena do homem estar cometendo um crime. E numa situação como essa, uma situação de multidão, doutora, o que a senhora orienta enquanto uma promotora muito atuante dentro dessa causa? A senhora mencionou logo prontamente, a Polícia Militar está por ali, né? Em uma ocasião de excesso, de assédio que uma mulher esteja sofrendo, ela precisa logo buscar uma autoridade policial ali no meio da multidão? O que a senhora orienta? Buscar a polícia, pedir socorro e sair de perto. Porque não se sabe o que esse homem tem a intenção de fazer. Se vai arrastar essa mulher para estuprar. Se vai arrastar essa mulher para outra coisa. Então, não se sabe. Então, conselhos. Sempre andar em turma, não ir para festa sozinha. Cuidado com a bebida por conta do Boa Noite Cinderela. Muito bem lembrado. Não aceite bebida de ninguém, nem de amigo, nem de quem não é amigo. Para quê? Para que a mulher possa brincar em segurança e não ser vítima de algum crime.
Doutora, de um tempo para cá, né, eu acompanhando a programação da TV Assembleia, a senhora já deu algumas entrevistas para a gente aqui, tanto para a TV quanto para o site, para a rádio e as redes sociais. E aí eu descobri o seu Instagram e passei a seguir a senhora, porque a senhora produz um conteúdo muito interessante, né? A senhora aposta ali num conteúdo mais cômico, mas para chamar a atenção para um problema muito sério. E me chamou a atenção a sua desenvoltura ali, né? Estava até comentando aqui nos bastidores agora há pouco, doutora, a senhora tem um pouco de atriz, né? E eu queria que a senhora me falasse aí como foi que tudo começou, hein? Inclusive, agora vai fazer 1 ano que a gente começou com os personagens. Ah, tá com anos. 1 ano. O número de medida protetiva aumentou. Eu tenho sido demandada por essas mulheres no Instagram. Tem umas que dizem assim: doutora, a senhora está contando a minha história. Se vê ali naquela situação. Se vê, porque os casos de onde eu tiro, do dia a dia, do atendimento, dos processos, todos correm em segredo de justiça, mas eu pego uma situação aqui, coloco ali, e aí, fazendo esses personagens, você vê que é bem caricato, né? É. As perucas, é diferente. Por quê? Para chamar a atenção. E essa mulher vê o vídeo, pede socorro e nós estamos atingindo o nosso objetivo. Porque ali não é para jurista, eu não falo em termos técnicos, eu não falo em Verdade. artigo de lei, eu não falo de pena. Agora, quando aparece a promotora explicando, aí eu entro em alguns detalhes. Então, a mulher se sente acolhida com aquilo, porque diz assim, ela está contando minha história. Interessante a senhora me dizer que as pessoas já procuram a senhora pelo próprio direct do Instagram ali para... E pedem algum tipo de ajuda normalmente? Pedem ajuda, descrevem o que estão sentindo, por que estão passando, o que eu posso orientar, o que eu posso fazer. Às vezes tem uma que não se vê no ciclo da violência, eu encaminho para psicólogo. Dentro da Casa da Mulher Brasileira nós temos esse serviço. Para quê? Para que ela consiga enxergar que ela está num relacionamento abusivo. A senhora fala em não se ver no ciclo da violência e de fato é um ponto importante dentro dessa discussão. Eu vou fazer até uma comparação, eu recebi uns dias atrás aqui um representante do Ministério do Trabalho, né? E ele estava dizendo que às vezes tem dificuldade de explicar para um trabalhador que vive em situação análoga à escravidão que ele está em uma situação análoga à escravidão. E é o mesmo que acontece. Muitas mulheres estão em uma situação de violência familiar, mas não se dão conta disso. Tem mulheres que pensam, se o homem não sentir ciúme, ele não gosta de mim. Porque ainda se diz que ciúme é tempero do amor, ciúme é sinal de alerta. 2 motivos o homem mata a mulher: ciúme e não aceita a separação. Todos os casos de feminicídio estão envolvidos com esses 2 fatores. Então, a gente precisa desmistificar isso. Aí a mulher imagina, ele não deixa eu sair com essa roupa porque ele cuida de mim. Ele não quer deixar eu sair com minhas amigas porque ele me preserva. Isso é amor, é a forma de me proteger. Quando, na verdade, ele está isolando essa mulher da família, do círculo de amigos. E ela perde essa rede de apoio. Por isso que eu digo para todos os familiares, se tem algum familiar que está sofrendo violência doméstica, não se afaste. Porque, em regra, o familiar se afasta e aquela mulher fica aquela história de não vou me meter, não é? Aquela história de briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Isso já mudou, né? Todo mundo hoje pode denunciar. E deve, né? E deve. E essa mulher se sente sozinha. Ela não tem essa rede de apoio. É diferente de alguém denunciar e ela dizer não. Mas ela já foi lá na delegacia, ela conheceu a estrutura. Se ela foi agredida novamente, ela vai e denuncia. Em termos gerais, a senhora acha que, de fato, o país, né, como um todo, tem avançado mesmo nesse importante trabalho de combate à violência contra a mulher, isso no que diz respeito à construção de políticas públicas, né, de instrumentos importantes, já a gente vai esmiuçar um pouco mais, né, de maneira especializada a questão da medida protetiva, mas assim, nós estamos caminhando para uma sociedade de fato melhor dentro desse contexto? É esse o nosso objetivo. Você vê, não existe um telejornal que não noticie um caso de violência doméstica. Até então não se falava. É porque não existia? Não. É porque era banal. Violência contra a mulher. Não existia estatística. Sim, se normalizava. Se normalizava. A lei de pequenas causas, ela foi um grande avanço para a justiça. Mas lá a violência contra a mulher era tratada com pagamento de cesta básica.
Então, agredir mulher não dava em absolutamente nada. E hoje não. A legislação é protetora da mulher e as mulheres que têm medidas protetivas, estou te dando um dado de São Luís do Maranhão, não são assassinadas. São Luís do Maranhão. E olha só, e isso que a senhora está me trazendo vai me servir de argumento para enfrentar uma situação que eu enfrentei agora, recentemente, ali, num dos corredores, né? A gente escuta ali o senso comum, as pessoas dando opinião, e um cidadão pegou e questionou o instrumento, a medida protetiva. Ah, isso não serve para nada não. Se um homem quiser matar uma mulher, não vai ser medida protetiva nenhuma. E na verdade é muito pelo contrário. Os dados estão aí. A senhora acaba de me trazer mais um argumento. Eu combati esse argumento dele ali, muito frágil, mas a senhora me traz um número que é fantástico para se combater esse tipo de opinião. Quem são as mulheres que são assassinadas? São aquelas que não buscam essa rede de proteção. Porque você recebe a medida protetiva, diz lá o que você tem que fazer, se afastar, não entrar em contato, e caso você descumpra, você é preso preventivamente. E aí você pode usar a tornozeleira eletrônica. Então, isso faz com que o homem freie. Olha, eu vou parar porque eu estou ameaçado aqui de ser preso caso eu descumpra essa medida. E funciona. Em regra, se você olhar, as mulheres que são assassinadas não tem uma ocorrência que elas tenham registrado. Nada. Porque o que acontece? Elas imaginam, ele vai melhorar. É só uma fase. É porque ele está desempregado. É porque o patrão brigou com ele. Sempre a mulher dá motivos. Não para que ela seja agredida ou violentada. Sempre ela arruma uma desculpa para a violência. Quando, na verdade, ele é violento aonde? Dentro de casa. Só dentro de casa. Na rua, gente boa. Trata todo mundo bem. Exatamente. Aí quando você vê uma tragédia, você diz, mas fulano, eu não imaginava que fulano pudesse fazer isso. São homens comuns, em regra primária, de bons antecedentes, e que agridem suas mulheres dentro de casa, na frente dos filhos. Doutora, deixa eu entrar aqui nesse fator aqui econômico, né? O Brasil agora deu até um exemplo dentro dessas políticas públicas que garantem um auxílio financeiro para as mulheres vítimas de violência doméstica. E esse exemplo, na verdade, também nós tivemos anteriormente aqui no próprio Maranhão, né, com a iniciativa, que houve um debate aqui com a própria deputada Daniela, com a Assembleia, o Poder Executivo entrou com o projeto, enfim. Temos também o aluguel social Maria da Penha, no estado do Maranhão. Essa dependência econômica, esse fator econômico, ele acaba de fato interferindo mesmo nessa situação da mulher. A falta de condições financeiras dificulta que a mulher se distancie ali do agressor? Sim. A dependência econômica é um dos fatores que a mulher não rompe esse ciclo. Porque ela vai dizer, como uma já me disse na época, a senhora sabe o que é passar fome? Eu sou agredida, mas meus filhos têm o que comer. O que eu podia dizer para essa mulher? Na época da pandemia. Ela me disse isso, que foi na época que a violência estourou, porque todo mundo dentro de casa. E então, isso é verdade, a dependência econômica. Como é que é? Desculpa até entrar com parênteses nessa questão. A senhora, uma profissional que já atua, né, um bom tempo, muito ativa nessa causa. Como é que eu ouvi isso, hein, doutora? Olha, dolorido, né? Porque ela chegar e dizer que ela está apanhando por um prato de comida para os filhos. Quem sou eu para julgar essa mulher? Por isso que o trabalho pioneiro do Ministério Público é acolher essa mulher. Eu não posso julgar essa mulher. Eu sempre digo, talvez no seu lugar eu estivesse fazendo a mesma coisa. Para quê? Para ela se sentir acolhida. Fulana me escutou. Porque o que a gente escuta? Julgamento. Que fulana gosta de apanhar. Que a mulher apanha e volta para ele. Mas, junto com essa dependência econômica, nós temos a dependência afetiva, que essa é também uma das mais graves. E a mulher precisa abrir os olhos quanto a isso, para que ela não vire estatística e os filhos sejam órfãos do feminicídio. Doutora, essa pergunta que eu vou fazer aqui agora, as suas redes sociais até respondem muito bem já isso com o trabalho. A senhora acha que o direito, né, que o Poder Judiciário, a justiça como um todo, ela precisa se comunicar melhor com a população, se comunicar melhor com a sociedade? Sem dúvida, porque
às vezes, você está acompanhando aqui um julgamento, termos técnicos, né? Precisa dos termos técnicos, mas assim, como é que eu vou levar essa informação para a população? Por isso, eu resolvi, através desses vídeos, para ser mais clara. Sim. Porque são mulheres sem instrução, são mulheres que sem escolaridade, mulheres que só cuidam do lar. Mas nós temos mulheres classe média alta, como diz Maria da Penha, a violência é o fator mais democrático que existe. Então, para eu atingir essa mulher, eu tenho que ser simples, né? Para que ela se veja e denuncie. Eu gravei sobre violência patrimonial e muitas mulheres pediram, grave mais sobre isso. Porque às vezes a mulher está num relacionamento, aí o cidadão corteja, que se chama isso de love bombing, chega prometendo mal o céu às estrelas, tratando muito bem, então ela nunca teve isso. E aí ele começa pedindo para ela fazer um empréstimo. Começa. Sim. E aí ela vai no banco, assina. E aí ela vem para mim e diz, doutora, eu estava com ele, eu pensei que tivesse tudo certo, eu confiava nele. Mulheres com golpes de R$200 mil, R$300 mil. E a gente vê denúncias desse tipo aí a todo instante aí, né? Pelas redes sociais principalmente. Gente, eu estou conversando aqui com a doutora Selma Regina, que é promotora de justiça especializada na defesa da mulher. A doutora Selma tem uma atuação muito reconhecida no estado do Maranhão, né? Uma forte atuação no Ministério Público do Estado, mas também tem uma posição de destaque nas redes sociais porque ela produz conteúdos apostando, né, na comédia ali, naquele fator cômico, mas para chamar a atenção para um assunto sério que de fato é o combate à violência contra a mulher. Doutora, a senhora está me dizendo que há cerca de um ano a senhora começou a produzir esse tipo de conteúdo. Mas a senhora já sabia que a senhora era atriz antes disso? Não, Me conta essa história. Assim, eu sempre tive facilidade de falar. De interpretar. No tribunal do júri. E aí, quando eu vi um vídeo de uma médica, ela se fazendo passar por paciente. E aí eu disse, olha, eu vou, e depois do Jaime Monjardim ter me visto apresentando... Tem essa, viu, gente? Ela não tinha contado aqui, falou só em off pra mim. Teve a história do Jaime também, né? E aí ele disse que ele nunca tinha visto ninguém com tanta desenvoltura. E aí eu comecei a gravar. Tem uma pessoa que me ajuda, né? Que é jornalista, a Dalciana. E... A Dalciana, sim. Inclusive já apresentou também programa com a gente aqui na comunicação. E aí ela traz as ideias. Essa do carnaval foi dela. Eu disse, olha, estou sem ideia para o carnaval. A do final do ano, final do ano, Natal e Ano Novo também foi dela. Então, tem umas que são minhas, né? Às vezes eu pego situação que eu vejo da internet. Eu digo, vamos gravar um vídeo. Já vem um estalo ali de roteiro. Vamos gravar um vídeo a respeito disso. E dá certo. Porque quando você grava um vídeo e coloca na internet, você está sujeito a uma exposição. Nós não temos comentários desagradáveis. Todos os comentários são para que eu continue. Olha, a senhora viu minha história, eu estou me vendo nesse vídeo. E eu estou aproveitando para eu passar para várias mulheres esses vídeos. E assim, uma passando para outra. Eu estava assistindo agora há pouco um que a senhora publicou fazendo ali o personagem de um cidadão que estava meio... Ah, doutora, eu estou meio embriagado, estava meio embriagado, o meu Sampaio Corrêa perdeu, né? Trazendo aquilo ali para o cotidiano e tentando justificar uma situação de violência, né? Que, lamentavelmente, a gente sabe que é a realidade, né? De muita gente. Doutora, eu vou finalizar aqui a entrevista, deixando um espaço para a senhora dar um recado para as mulheres, falando sobre a importância da denúncia, a importância de não se calar e também dar um recado para os homens, né, que precisam respeitar as mulheres e tomar muito cuidado com os excessos aí, principalmente com bebida alcoólica durante esse período de carnaval, porque não vai ter nada que se justifique, né, doutor? Exato. Então, para quem vai brincar, as mulheres que tomem todas as precauções, né, e para o homem para respeitar a mulher. Quando ela disser não, tem que ser não. Ele tem que observar isso para que ele não seja preso, responda a um processo, porque importunação sexual é crime, cuja pena é de reclusão de 1 a 5 anos, o assédio também
Então, esse período é para brincar. Para brincar. Essa campanha do não é não pegou pegando mesmo, né? É muito simples. Não é não e acabou a história. É o limite. Isso, não é, doutora? Exatamente. Muito obrigado. Lhe parabenizo pelo trabalho que a senhora desenvolve no Ministério Público do Estado do Maranhão. Essa preocupação que a senhora sai do gabinete, né, para ir, de fato, às casas da população produzindo esse tipo de conteúdo, né? É o fazer algo mais. É o não se limitar apenas ao seu trabalho interno de gabinete. E isso aí, de fato, precisa ser aplaudido mesmo por todos nós. Nós agradecemos e eu tenho certeza que a senhora vai retornar com a gente aqui no Diário da Manhã. Exatamente. Fico à disposição. Maravilha, bom carnaval, viu? Bom carnaval para todos, gente. Olha, sextou. E aí eu brinco aqui muito ao longo do ano, né? Toda sexta-feira, restou o hashtag só que não. Hoje a gente vai virar o jogo. Restou o hashtag só que sim, viu? Mas lembrando que não é não. Vamos brincar com responsabilidade e respeito, tá bom? Tem muita coisa boa acontecendo no Maranhão. A programação do governo do estado já começa a partir de hoje, tanto no circuito da Madre Deus quanto no circuito litorâneo. Festa não falta para brincar, tá bom? Tudo de bom para a população maranhense. Vamos brincar com responsabilidade e a gente se reencontra na programação da TV Assembleia, que aliás está atuando com força total na cobertura do Carnaval do estado do Maranhão. Gente, até a próxima, ótima sexta-feira.